Ah, tá. Pode ir. Posso começar? É Aham. do versículo, é do versículo 1 até o 18, você vai direto? Ou direto, né? Perfeito. Então, Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitavam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os venceste. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz-os, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, serão senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, são 666. Isso aí. A gente leu na semana passada, então a gente, só para rememorar, quem que é mesmo essa besta que saiu do mar? Pode deixar os microfones todos abertos, que daí vocês já vão falando. Não precisa deixar fechado, não. Do mar estava relacionado a instituições, né, humanas, vamos assim dizer. Isso, essa autoridade, Autoridades, sociais, poder, políticas, poder. né? Isso aí. E a besta que saiu da terra, É o poder religioso, né? poder religioso, né? Poder do dragão, né? Não, Uhum. não de Deus, né?
Então, essa semana, eu pensei da gente estudar algumas coisas, porque eu achei interessante a sutileza de algumas coisas, sabe? Nesse capítulo. Então, primeiro, a besta que saiu do mar, ela recebeu, fala aí no verso 2, ó, ela recebeu do dragão, né? Fala da descrição dela, e fala assim: e o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Eu queria que uma de vocês lesse lá em Mateus 4, os versos de 8 a 10. Mateus 4 está falando da tentação de Jesus. De E olha 8 a para vocês 10? verem que interessante. É o Mateus Posso 4, ler? de 8 a 10. Pode ler? Levou ainda. Opa, desculpa. Não, pode ler, Cláudia. Pode? Tá bom. Ah. Levou Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Olha aí que interessante. Onde o dragão, né? É o mesmo, né? O diabo, o dragão aí é o mesmo. Aonde que ele leva Jesus? Essa é a terceira tentação dele. ao deserto. Não, não, não. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Aí nessa Ah, sim. passagem, Cume do aonde ele monte. leva Levou Jesus? ao monte alto. O Ah, cume do monte. e o que que ele oferece para Jesus? A glória, Todo poder e a glória poder. deles. Autoridade, tudo aquilo que ele deu para a besta que saiu do mar, né? Toda essa autoridade ele ofereceu para Jesus adorá-lo. Olha que tentação interessante essa daí, né? Ele tinha, às vezes a gente fala isso, tem gente que até se assusta, mas ele tinha autoridade sobre essas coisas. Jesus não contesta, inclusive, falando, não, isso aqui não é nada seu, não, cara. Jesus não fala isso para ele. Jesus fala, não, mas somente a Deus a gente deve adorar e sai daqui. Toma rumo, porque não vou cair nessa, né? E essa tentação, olha para vocês verem, eu quis fazer essa conexão para vocês verem como é a mesma tentação, é o poder, ele seduz com o poder. E o primeiro poder que ele seduz é com o poder na sociedade, né? Esse poder vamos pensar em algumas estratégias de poder que nos é oferecida? Vocês conseguem pensar em alguma coisa que é oferecida a vocês? A exposição que as pessoas usam nas redes sociais hoje, né? O alcance, que já não tem mais barreiras de país, de nação, de povo, né? De raças. A gente, assim, com o celular na mão, você registra tanta coisa e difunde isso com uma facilidade tão grande nos nossos tempos, né? É, E para o é, bem e para o mal. é. E você é exposto, você tem like, né? Você, você pode, você pode publicar uma coisa e ser visto, né? É uma forma de poder, né? Uma forma de poder. E qualquer um pode, não é assim? Ah, o fulano era ninguém lá e ele conseguiu, né? Então, um bom exemplo, né? Tem mais alguém que gostaria de falar sobre essa questão? Lembrar que o mundo jaz mesmo no maligno, a gente sabe que é uma coisa interessante esse poder aí, e a gente é exposto a ele o tempo todo. A gente é exposto a ele. Ah, eu pensei que vocês fossem falar um outro aí. Fala para mim um que vocês se lembram, que vocês são expostos, que nós somos expostas o tempo todo. O próprio poder dentro de casa, né?
Agora, meus filhos, por exemplo, já são grandes, mas quando o filho é pequeno, a gente tem aquela tentação de sempre falar: quem manda aqui somos nós, né? É, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer, né? Não que não tenha verdade sobre isso, mas a forma como a gente coloca, né, é aquela forma de você mostrar, olha, eu posso, né? E assim mesmo na igreja, né? Quem tem uma posição, um cargo ou algum ministério pujante que mexa com essa questão de autoridade e poder, é uma linha muito tênue que nos separa de nós lembrarmos quem nós somos e nós lembrarmos que nós só estamos ali por Jesus, né? E nós, humanamente falando, temos a tentação de dizer, não, aqui eu que decidi, eu decidi sobre isso, você passou sobre a minha autoridade. Então, são coisas que a gente precisa tomar esse cuidado, né, e ter esse discernimento aí, para não cair nessa tentação, porque ela nos rodeia diariamente, né? Em qualquer conversa que você tenha com alguém, que você pensa que você tem autoridade sobre ele, você corre o risco de querer sempre que a sua opinião prevaleça, de querer sempre que seu plano prevaleça, né? Porque eu tenho autoridade sobre isso, né? Então, eu acho que os dois lugares, para mim, vou falar que não exerço função fora de casa no sentido função de profissão, né? Mas em igreja e casa, né? São duas tentações grandes que a gente corre. É verdade. Gente, uma coisa que me chamou a atenção, semana passada eu estava passeando com a minha sobrinha no shopping, a gente passou numa loja de brinquedo, tinha um totem enorme da Barbie, escrito você pode ser o que quiser, né? Que era acho que uma coisa a ver com o filme que teve É o recentemente, né? lema, O lema da Barbie, você pode ser o que quiser, e assim, cores intensas, tal, assim, no meio da loja, essa coisa tão grande. E aquilo me incomodou tanto, né? Porque a minha sobrinha já sabe ler, né? E, e o que que essa mensagem traz, né, por trás dela, né? Já não, eu já me digo que é subliminar, mas parece que é tão escancarado, né, não, distorcendo aquilo que os princípios, né? Então, esse tudo o que quiser envolve tanta coisa ruim, né? Que é o que a ideia que eles querem trazer com isso. E é um desafio muito grande para quem que tem crianças, né, na família, enfim, explicar que não é bem assim é muito difícil, né? Isso é muito interessante, assim, eu vi a propaganda na TV da Barbie, eu fiquei, assim, espantada mesmo com esse, porque é muito forte, né? A propaganda é muito forte, você pode ser o que você quiser, é, né? É muito forte. E é engraçado que são as blasfêmias do dragão, né? E é escancarada, hum, e você vê que ele fala que ele tinha na boca muitas blasfêmias, que ele escrevia a autoridade que ele deu para a besta também começa a falar essas blasfêmias contra Deus, né? Eu pensei que vocês fossem falar sobre as propagandas mesmo que a gente está exposto. Por exemplo, eu lembro de uma mensagem que fizeram lá na igreja que eu achei tão engraçado que ele estava com uma coisa um iPad, eu acho, e não sei se a Claudinha lembra, e o pastor levantou e tinha maçãzinha atrás, né, da Apple, mordidinha. E ele mesmo falou: olha aqui, ó, a maçãzinha mordidinha, olha o símbolo da Apple, né? Quer dizer, você com aquilo ali, você é o cara, imagina, não é um hum, Samsung, é um i, é um i qualquer coisa. Eu estava ouvindo uma pregação ontem e que o pastor falava isso, né? Você tem o iPhone 14? Ah, eu tenho. Por que você não tem um 15? Assim, ele ficou pensando, qual a diferença? Me explica qual a diferença do 14 e do 15, né? E é tão pouco para querer ter muito poder e falar que está no top.
que aquele que tem mais poder de dinheiro, porque pode comprar o iPhone 15, mas não tem diferença nenhuma entre 14 e 15, é mínima, mas Uhum. é o poder de falar que a pessoa pode ter o iPhone 15. Os lançamentos da Apple, quando fica aquelas filas lá nos Estados Unidos, os caras se matando para. É tão ridículo, chega a ser tão ridículo a estratégia da besta, eu não sei como que as pessoas não enxergam esses detalhes, sabe? Eu não consigo ver como a pessoa não enxerga, né? O poder, você pode, né? Eu, Fala, eu fui Adri. no acampamento, Ah, desculpa, pode falar. Decide vocês duas aí. deixa só um testemunho, eu fui no acampamento, né? E a gente estava fazendo a inscrição, né? E a maioria das pessoas ali evangélicas foi no ano retrasado, se eu não me engano, ano passado. Aí estava fazendo a inscrição, aí saiu uma moça. Você viu meu iPhone 14? E a gente ficou olhando para a cara dela, né, sabe? O iPhone, ela fazia questão de deixar bem claro que era o iPhone 14, que na época era o top, né? Então, demonstrando para todo mundo ali que estava no mesmo acampamento evangélico, que ela tinha um iPhone 14. E a gente ficou um olhando para a cara do outro, assim, e falou assim, mas para que tudo isso? Né? Mas era o poder que ela tinha na mão para falar de todo mundo que estava fazendo inscrição ali, que ela tinha um iPhone 14. Fala, Adri. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Hoje está em casa, né, Adri? Hoje eu estou em casa. Hoje eu estou com meus alunos pessoais. É tão assim absurdo, né? Que eu fico me questionando, às vezes, está falando muito sobre essa influência nessas propagandas do ter, né? Você não precisa ser. Então, a gente vê hoje, né, nas redes sociais aí, toda hora a gente vê na televisão, o influencer foi preso, né? Mas aí, como é que ele se destacou nas redes sociais? Porque ele gostava do carrão, que ele tinha um celular tal, ele tinha a casa tal, ele fazia. Então, a gente perdeu essa relação. E essa relação de poder, ela é tão perigosa que ela está tirando das pessoas o que é o essencial, a essência das pessoas. Eu não olho para você como uma pessoa, as suas qualidades, suas virtudes. A gente olha o que o outro tem, né? O que tem influenciado é o que eu tenho. O que que me dá o poder? O iPhone? É um carrão? Não importa se eu estou destruindo meio mundo, né? Mas olha, ele é o cara, ele tem. Então a gente está perdendo. E a gente vê, infelizmente, que isso tem alcançado até as igrejas, né? Porque muitas vezes o pastor simples, ele tem a palavra, é um homem de fé, de oração, a igreja muitas vezes não dá valor. A gente está atrás do quê? Do popstar, né? Que a gente vê hoje, né? O que está com a marca é importante, a marca da roupa tal é importante. Ele anda assim, ele faz tal viagem, ele é o coach evangélico, né? E a gente muitas vezes se perde nessa questão do poder, né? Que o poder, ele pra gente, a gente é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo gostaria e às vezes a gente está, como igreja, sendo seduzida por esse poder. Que nem a gente vai, a pessoa não fala, eu perdi meu celular, né? Eu perdi Uhum. meu iPhone, né? Uhum. É assim, eu vejo com os alunos, né? Eu pego alunos de 9 a 14 anos, como esse poder do ter é tão importante que não é, custe o que custar, não importa se vou ter que roubar, mas se eu tiver o celular, tá tudo bem, né? Por quê? Porque eles estão crescendo nessa geração do poder e do que você tem é o que vai definir a pessoa que você é. Olha, eu vou dizer para vocês que isso não é de hoje. Não é. Eu lembro que o meu pai brincava e falava que quando ele era pequeno, o pai dele falava para ele assim: Filho, se você tem um cavalo, você vale um cavalo na sociedade. Ele falava assim, porque isso é essa ideia do dragão. Por isso que ele leva Jesus para olhar todas as coisas lá no monte. Você pode ter tudo isso aqui. Eu te dou, né?
Não é de hoje. A gente talvez hoje, é porque é a nossa geração, é a maneira como a gente enxerga, né? Mas por que que antigamente um homem achava que podia escravizar o outro? Porque ele podia, só porque ele podia, né? Por que que ele podia ultrapassar o limite da esposa e tratá-la como um bem, né? Um bem pessoal? Porque ele achava que podia, estava impregnado nele, né? Então, às vezes a gente olha as lutas sociais e a gente fala assim, nossa, essas lutas sociais são ruins. E são ruins, sabe por quê? Porque o dragão transforma a luta social numa coisa ruim, mas elas não deveriam ser, porque Jesus foi um grande revolucionário. Jesus veio dizer que não é assim. Agora, a essência do dragão, e é aí que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na vida, toda hora. É que o dragão nos coloca numa competição, um melhor do que o outro. É essa a estratégia básica. Ele chega para Eva, lá no paraíso, e coloca a Eva melhor do que Deus, em concorrência com Deus. Olha para vocês verem, isso não é de hoje, gente. Isso é desde o Éden. Você comer, você não vai morrer nada, você vai ser como Deus. Essa concorrência depois passa para Adão. Quando Deus pergunta para Adão assim: E aí, Adão, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Adão responde o quê? Quem lembra? A A mulher que tu mulher me ficou me deste. dando. Hum, Tá vendo? Sou melhor que ela. Ela não presta. Ela que me deu. E quem me deu ela foi o Senhor. Então vocês dois não prestam, né? Aí a segunda história, a Caim e Abel. Por que que Caim mata Abel? Inveja, né? Queria ser ele, né? Ciúmes. Concorrência. Uhum. Por que que os casais se separam? Competição entre o casal é triste demais. A mulher quer ser melhor que o marido, o marido quer ser melhor que a mulher. Quer dizer, o marido às vezes nem se quer ser melhor que a mulher, não, porque eles não estão interessados, na verdade, a concorrência deles é eu já ganhei, não preciso nem entrar na corrida, né? A mulher é que entra na corrida. Mas os dois, um se acha melhor do que o outro. Por que que dá as brigas, as guerras? Por que que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra? Disputa de Tem poder história, né? total, né? O poder, a sedução do poder é eu posso mais do que o outro. Por isso que não importa se você é o síndico do condomínio Uhum. ou se você é o presidente da ONU lá, vocês estão num lugar de poder. O poder do dragão é esse. O poder do dragão é colocar um irmão concorrendo com outro irmão, Uhum. né? Um é É. melhor que o outro, bem e mal, você tá certo, você tá errado, eu tô certo. Isso expande para todas as relações, se a gente pensar bem. Agora, igual a Angélica disse, você me obedece porque eu mando, né? E aí, quando eles crescem, vira uma confusão, porque você não manda mais, né? É. Então, se você não desenvolve um relacionamento de amor, você não tem mais comunhão ali, né? Então, essa é interessante, esse poder do dragão. Ele é muito sutil e ele nos é oferecido por muitos caminhos. Ele é oferecido pela beleza. Olha, se você é bonita, se você é magra, se você é malhada, se você é não sei o quê, Uhum. você pode conquistar o homem que você quiser, né? Edith. Aí ele vai. Desculpa, fala, Jenny. E às vezes a gente vê, como a Angélica falou, a gente vê esse poder passando de geração em geração, né? Nossos pais falavam, se você não me obedecer, você vai ver. E às vezes a gente falava, se você não obedecer, você vai ver. E às vezes a gente vê nossos filhos falando, se você não me obedecer, você vai ver. Então, Uhum. é tão arraigado isso que pode ser
passado de geração para geração, né? É. Igual o menino. Eu tive o pai ensinando o menino que ele tem que ter o melhor brinquedo, então vai dando o melhor brinquedo. Aí o Uhum. menino cresce querendo ter o melhor iPhone. Emprego. E aí o É. filho dele vai crescer também querendo ter as melhores coisas, né? E fica uma, Mas esse, uma esse é o coração resistência nisso. humano, né? Esse é o coração humano. Até hoje eu já li o Provérbios logo cedo, que fala assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, né? Porque o nosso coração é podre, gente. E nós vamos querer sempre o poder, seja ele qual for, seja ele onde for, né? Então, por isso que a gente tem que estar fixado na cruz diariamente, morrer, como Jesus fala, para ser discípulo a gente tem que morrer diariamente, para que o dragão e a besta e tudo isso não tenha poder sobre nós, porque ele está aqui, ó, rondando a nossa mente, o nosso coração diariamente. E nós como mulheres sábias, como mulheres, né, cada uma no seu lugar que Deus colocou, nós temos isso, essa coisa de influenciar, né, e de cuidar, de abençoar. Então, nós temos que ter essas palavras benditas, como foi o encontro de Maria Isabel, bendita, né? Nós até tivemos uma reunião de mães semana passada e o nosso tema foi mães proclamadoras de vida, né? Porque o que nós temos que proclamar é essa vida, que é Cristo, porque o dragão e a besta, né, estão aqui para tentar nos levar para outro poder, né? Então, é um equilíbrio diário que nós temos que buscar no Senhor. É minuto a minuto, né? Você falou, daí eu lembrei de um versículo que fala que o nosso inimigo anda ao derredor, furioso, vendo quem ele pode tragar, Como um leão, ele não é. como um leão, para ver quem ele Então, pode aí é o tragar. disfarce do inimigo, né? Que a É, gente viu que é a besta que emerge da terra, né? Ele é, disfarça para enganar é, os próprios santos. é. Fala, Esther. Bom dia. Bom Bom dia. dia, linda. Quando a Angélica começou a falar de que a gente fala assim para os filhos, né? Quem nunca? Todos nós. É, Eu, pelo menos, fiz isso muitas vezes. E daí eu lembrei como é que Deus fala com a gente, né? Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho. Quer dizer, a abordagem de Deus é outra. A nossa, pela força, por essa sede de poder, a gente quer até que os nossos filhos nos obedeçam. Não que eles não tenham que nos obedecer, eles têm que obedecer. é Mas a lógico. abordagem de Deus com a gente não foi essa. Ele não falou, me obedece, senão você vai para o inferno, né? Isso é uma consequência de rejeitar o Salvador, é a única coisa que te leva para o inferno. Mas ele fala, me busca, me clama, pergunta, eu respondo, fala comigo e eu vou te dar. Então, assim, Deus procurou se relacionar com a gente desde o início. Então, só quando a Edith fez o comentário, é isso, quer dizer, e a gente para agora para pensar nisso, né? Fala assim, nossa Deus, e agora? Né? Eu já fiz tudo isso, eu estraguei minha família, eu acabei com tudo, e aí esse mesmo Deus fala assim, então, agora, de agora em diante você não faz mais, e confia em mim que eu endireito a sua bagunça. E tá tudo Então, é bem. muito amor, né, gente? É muito amor. Tem hora que eu falo, Deus, mas como assim? Você ainda vai consertar minha bagunça? E Você vai, sabe que você né? está falando, Graças a Deus que tá é falando. assim, né? É especialista nisso, gente. Deus é especialista em consertar bagunça. Do caos, fazer esse mundo. O mundo era um caos, era sem forma, sem fazer nada. Se isso não for prerrogativa para Deus conseguir consertar nossa bagunça, o que será? É. Você sabe que você está falando, eu estou lembrando do Rafael arrumando a cama. Eu já contei essa história para vocês, né? O Rafael não arrumava a cama dele. Eu falava, filho, é tão fácil, é só estender o lençol, a colcha, é só estender, né? E ele não arrumava. Até que um dia ele estava no quarto e viu, estava com uma amiga dele que eles vieram, eles iam sair, ele ia trocar camiseta. E ele abriu a gaveta e a gaveta dele estava toda arrumadinha, né?
E aí ela falou, nossa, que gaveta arrumadinha, Rafa, né? Ele pegou uma camiseta e fechou. Falou, é a minha mãe, né? Quando ele voltou do passeio dele, ele falou assim, poxa, mãe, nunca agradeci você por deixar a minha gaveta tão arrumadinha, né? Aí eu falei para ele, você sabe por que que eu faço isso? Porque você bagunça a sua gaveta, mas eu sempre, quando vou guardar, arrumo, né? Ele falou, pô, porque você me ama. Eu falei, então. A gente se sente amado, né? Quando a gente pode fazer para o outro, mesmo que não é para a gente, né? Eu falei, é assim que eu me sinto quando você arruma a sua cama. Eu sei que para você não tem importância, mas para mim tem. Então eu sei que quando você arruma porque me ama. Olha, o quarto do Rafael podia estar uma zona, tudo jogado, mas a cama estava estendida. Por quê? Porque ele queria dizer que me amava. Olha que interessante, né? A resposta do amor, ela é outra. Ela é outra. Ela não é eu posso, ou você tem que, né? Essa semana ele me deu outra aula. Essa semana eu estava conversando com ele e falei, ai, filho, você tem que não sei o quê. Ele falou assim, não, mãe, eu não tenho que. Aí eu falei, mas você não quer? Ele falou, eu quero, mas eu não tenho que. Eu vou fazer porque eu quero e não porque eu tenho que. Aí eu falei, ah, entendi, tudo bem. Né? Porque é a nossa imposição, você tem que isso, você tem que aquilo, né? E é interessante isso. Vamos só passar um pouquinho para adiante, que eu queria, ainda tenho duas coisas que eu gostaria de falar com vocês aqui. O verso fundamental aqui para mim desse texto de Apocalipse é o 6b. Vamos ler o 6 inteiro para a gente entender. Vamos lá. Quem pode? Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Ah, então eu falei errado. Peraí. Deixa eu ver se minha vista não enxergou. Esse é o Perdão, é 6. o 8, é o 8, é o 8. Ah, Falei Oito, errado. Errado. e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Eu passei a amar esse versículo. Eu também, eu também. Olha, depois da último encontro, toda hora eu estou me lembrando desse versículo com muito amor, viu? Não que a gente não ame, né, cada um dos versículos da Bíblia, mas de repente um que você leu a vida inteira faz assim, ó, zoom! É Nossa, que fala assim, meu Deus! É que nem o versículo lá que a gente leu no Evangelho de João, que fala que Jesus orava por aqueles que iam se converter. Gente, eu trago isso com o maior carinho na minha vida, de saber que lá, naquele período, naquela época, Jesus se preocupou comigo hoje e ele orava por mim. Então, tem umas coisas que a gente lê e nunca dá o tchan, né? E de repente você leu e pensa, caramba, é uma descoberta. Antes da fundação do mundo, né? Esse é o descanso do crente. O descanso do crente é esse, é o descanso de Deus, é de que Deus fez toda a história, escreveu toda a história naqueles 6 dias, e no sétimo ele descansou, né? E a história, o filho, o Adão não pegou Deus de surpresa quando comeu, porque Jesus morreu antes da criação do mundo, antes de Deus dar a ordem para Adão. Jesus já estava escrito que ele iria morrer por nós. Ele já tinha deliberado que ele iria fazer isso, que ele iria tomar a forma humana, que ele iria se esvaziar de si mesmo. E melhor, né? Eu ia falar do pior brincando, mas e melhor, ele já tinha escrito nosso nome no livro da vida. Já pensou? A Edna achou legal que ele orou por ela lá em João 17, né? Evangelho de João, capítulo 17, que ele orou por ela lá no ano 1, lá no ano 1, não, no ano 33, no século 1. Imagina, antes de começar qualquer coisa, ele escreveu, então, tem a Edna com tal história, com Carlos, em tal época, tem a Edna
com essa história aqui, mas essa história confusa no nascimento da Edna. A Edna precisa contar esse testemunho para vocês um dia. Essa história confusa, mas ó, ela vai testemunhar sim, né? E a gente fica, ai não, que preocupação. Ai meu Deus, e agora? Agora, ai meu filho agora pegou a Ana, senhor de surpresa, meu Deus. Agora o senhor não sabia que ela ia fazer isso, O senhor nem sabia que ela tinha comprado uma passagem para viajar. né? Vai, Senhor, como é que vai ser? Qual é o descanso? O descanso é aquele que é capaz de ouvir com atenção, estou lendo 9. Aquele que é capaz de ouvir com atenção, ouça. Quem estiver destinado à prisão, o que vai acontecer? Vai ser Tá preso. preso. Olha que coisa doida isso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, Vai ser morto Morrer. pela espada. vai morrer pela espada. Quem é destinado a morrer pela espada? Não, isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Sim. Não são as circunstâncias, não são. Fala, Edna. Não, não ia falar nada, não. Não? É engraçado que às vezes a gente lê o versículo fora, assim, principalmente quem se acostumou. Eu, na minha adolescência, vi meus pais se converterem e eles andavam com a caixinha em casa tinha uma caixinha da promessa, quem nunca viu, né? Acho que todo Eu herdei da minha mãe e do meu pai. e puxava lá o versículo, mas meus pais, engraçado é que meus pais não usavam aquilo de forma ruim, não. Eles pegavam ali, a partir dali saía a devocional deles. Era como se fosse assim, ó, hoje eu vou meditar sobre essa promessa de Deus aqui para minha vida. Então, eles usavam correto. Mas eu, adolescente, e quem me conheceu na adolescência, né, gente, sabe que eu nunca fui gente muito boa. Pegava aquilo ali e era minha, pronto, que beleza, minha devocional está pronta, né? Ou então, só queria ler aquele versículo, aquela hora nunca me interessava e ia a fundo, né? E descobri por um tempo, né? Não foi assim a vida toda, graças a Deus. Mas isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Isso o quê? O que está escrito antes, né? Mas, assim, a preguiça da adolescência juntada à rebeldia de um coração que não quer ouvir, né? Quer só pegar os pedacinhos para... Como é que o pessoal fala? Deus no comando, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam a caixinha da promessa hoje falando, mas nada a ver com Deus, não tem coração comprometido com Deus, nem com aquilo que acabou de falar, né? Usa para dar um certo empoderamento na hora que está dando um conselho, outro tipo de poder, Edith. Eu estou usando uma referência conhecida para dar voz à minha fala, e às vezes aquilo não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está querendo dizer, né? Então, muito gostoso ver que é o seguinte, é o descanso. O que vai acontecer, já está escrito, Jesus morreu por mim lá, depois de haver luz, houve feira, e depois está tudo pronto, agora eu descanso. O descanso de Deus, e o meu descanso é descansar no Deus que criou o descanso, para eu não me preocupar, embora eu ainda me aflija muitas vezes, mas aí a hora que isso acontecer, aí eu pego essa palavra, e ela vai me fazer descansar de novo. E o interessante é que quando ele fala para a gente entrar no descanso dele, é justamente entrar na presença dele e falar as nossas angústias para ele. O permanecer, o povo santo deve permanecer, né? Ele deve ser perseverante e permanecer fiel. Quer dizer, ele deve permanecer na presença do Senhor. Senhor, eu não estou entendendo essa situação. Senhor, o Senhor pode me ajudar a entender? Senhor, eu vou continuar intercedendo por esse meu filho, eu preciso continuar intercedendo por ele, Senhor, porque eu creio nas suas promessas e o que eu estou vendo não enxergo a sua promessa sobre ele, mas me ajuda a ser caminho de bênção para que ele chegue na sua promessa também.
né? Eu não peço outra coisa, Senhor, não importa trabalho, não importa nada disso, eu peço só que ele seja fiel a ti também, que aquela semente que eu lancei lá na infância não se perca, né? Aliás, a semente que o Senhor lançou no coração dele na infância, Olha nós não com o se poder de pôr semente. perca, que eu não tenha atrapalhado o crescimento né? E é isso, esse poder falar isso para o Criador do universo, que é a oração, né? A oração não é algo que eu estava falando para as meninas lá, Claudinha, dos segundos passos, né? A gente tá aprendendo nos segundos passos a fazer devocional. E eu falei uma coisa que elas ficaram assim. Eu falei, olha, ler o devocionário de manhã é autoajuda, não é devocional, né, Claudinha? Elas falaram, então, o que é devocional? Então, eu falei, então vamos aprender junto, né? Mas esse amor pela palavra de Deus, né? Pela presença de Deus, isso que é devocional. Pode ser um versículo só, não precisa ser a Bíblia toda num dia, mas essa presença, né? Essa franqueza. Eu acho que a gente foi ensinado a olhar para Deus como aquele Deus Pai duro, que se você não fizer, vai tacar fogo em cima de você, né? E Deus não é isso. Quem entra na presença dele se sente amado, né? Mas nós não somos convidados muitas vezes a entrar na presença dele, nós somos convidados a obedecer. Olha aí a segunda besta. Olha a segunda besta. A obedecer toda a lei para poder ser aceito. O seu poder religioso é você obedecer toda a lei, porque daí você não vai ter como Deus te rejeitar. Olha a sutileza da besta. E a segunda besta parece que ela é menos poderosa, mas ela é pior que a primeira besta. Vamos ver a segunda besta, que é o poder religioso? Ela é Olha lá, horrível. primeiro foi o que a Angélica disse, ela é disfarçada de cordeiro. Mas o que ela fala é a mesma voz do dragão. Você pode. Você não é filho de Deus. É a mesma tentação. Se és filho de Deus, pede para essa pedra virar pão. É a mesma tentação. Você não é filha amada de Deus? Você está passando por isso? Você não é filha amada de Deus? Você está pensando isso? Não, não, não. Se corrige, que senão Deus vai apagar o seu nome do livro da vida, porque foi escrito a lápis. Né? Não tem umas coisas assim? Ah, mas você não faz isso, ou você faz isso, né? Você faz desse jeito, né? Olha o poder, como ele é mais sutil. E pior, o poder religioso, ele começa a dar glórias à autoridade da besta que saiu do mar. Olha aí, quantas vezes a gente vê a igreja misturada com o Estado? Quantas vezes, né? Não estou falando que não tem que ter irmão cristão, lá não tem que ter. Nós somos cristãos na sociedade como um todo. Mas a igreja, eu me lembro muito bem de um pastor que, quando ele ganhou a presidência nacional de determinada denominação, ele comemorou apertando e abraçando os outros como se ele fosse um político. E aquilo me escandalizou de uma maneira, porque eu olhei para aquilo e eu vi a besta, né? Aliás, eu vi a besta e um besta, né? Agora eu entendo o que quer dizer não seja besta. Não, veja a besta. Você larga a mão de ser besta. Larga a mão de Larga a ser mão de ser besta, besta. porque Não, e a gente muito... os pastores que sobem nos palanques de comícios políticos, né? Agora a gente tem ano eleitoral, né? Quantos pastores a gente vê ali pegando o microfone abertamente fazendo isso? É triste, né? Ele, como cidadão, tudo bem, mas ele usa do poder Prerrogativa influência do de poder. pastor. Porque você, como cidadão, subir num palanque para apoiar um
pessoa que você acredita, né, no trabalho dela, até para mudar alguma coisa, eu não vejo nada de errado nisso. Porque, às vezes, até você falar para a pessoa assim, ah, não, o cristão não deve se meter com política, também é uma forma de você podar, né? Então, só vai ter o quê? Anticristãos lá na política? A gente, né? Tem que ter os cristãos na política para a gente poder, né? Mas quando você vê um cristão na política, ele tem que ser mais correto do que o correto. Porque qualquer falha dele não vão apontar ele como um homem que Um homem. falhou, vão apontar ele como cristão. E justamente isso, porque quando utilizam do cargo, né, eu sempre falei isso aqui em casa, quando começa a propaganda política, né, então o cidadão ele está se candidatando a vereador, deputado, enfim, ele não se candidata com o nome dele, não é o José das Quantas, não é o João Vote das no Quantas, pastor é tal, o, é apóstolo. o profeta não sei quem, é o pastor não sei o quê, o apóstolo não sei o quê, você nem lembra o nome dele, você lembra o título que ele coloca antes. E aí eu sempre discutia isso aqui, eu falei, gente, são duas coisas incompatíveis, ele tem que decidir. Se Deus o chamou para ser um político que vai realmente fazer a diferença lá naqueles lugares que ele vai ter acesso, né, como um servo de Deus, amém, estou junto com ele, mas ele vai ter que ser ele. São duas Isso, coisas incompatíveis. Ou ele é pastor, ou ele é vereador, ou ele ou seja lá o que for que a denominação dele chama, ou ele vai ter aquele cargo político. Não dá para estar nesses dois lugares ao mesmo tempo. Então, ele tem que entender que ele vai ser chamado. Agora, acontece justamente isso que você está falando. Ele usa desse cargo, né, que a gente pode chamar assim, mas dessa posição, dessa visibilidade na igreja, na denominação que ele pertence, para obter votos. Então, por que que e você está oprimir votando em muita fulano? Porque gente. ele é crente, então eu vou votar nele, mas não sabe nada da vida da pessoa, não conhece o testemunho É, dele, não sabe? E aí você vê claramente essa manipulação, né? Aí você fala assim, então eu vou votar num que não é crente? Também não vou. Eu faço É, parte da sociedade, né? exato. Não é fácil. Por isso que fala, o apóstolo Pedro fala assim, não, nem se preocupa serve a autoridade no que não for contrário à fé, porque, sabe, isso é muita sujeira, né? É muita. E dentro também dessa igreja, né? Dessa igreja da besta e não a igreja de Cristo, né? É uma luta por poder, é uma luta, e olha que interessante, eu queria que vocês lessem aí o finalzinho, do 15 até o final, olha lá. A besta fez uma estátua, a besta da terra fez uma estátua para a besta do mar. Olha que conexão entre o poder da besta do mar com o poder da besta da terra. E fez com que as pessoas adorassem a imagem. E pior, ela ainda deu vida à estátua. Olha que coisa! Olha que coisa mais maluca isso, né? E ela fez com que todos que se recusassem a adorar a estátua fossem mortos. O poder religioso cria essas imagens, e aí pode ser imagem de santo, se vocês quiserem, mas pode ser imagens de reis, por exemplo, né? Ele cria e fala, esse aqui é a expressão de Deus na nossa vida. E porque ele é o poder, ele tem a face do cordeiro, a gente acha que é mesmo. Porque Uhum. foi dado para eles oportunidade de fazer sinais, de cair fogo do céu, inclusive. Olha que coisa, né? É um poder, todo poder que emana do dragão é um poder tão descontrolado e é um poder sempre de domínio sobre o outro. Desde o casamento, como a gente falou agora no pouquinho, a gente começa a concorrer com o marido e começa a querer ter poder sobre o marido. A gente mora com os pais
ou com os filhos e quer ter poder sobre um ou sobre outro. É sempre uma questão aí de um sobrepor o outro. E o cristianismo é literalmente o oposto. Literalmente. O poder do cristão é poder servir. Aquele que quer ser maior entre vocês, seja o servo de todos. Não é isso? Uhum. O que quer ser mais santo do que todo mundo, então seja o pior dos pecadores. Olha que loucura pensar nisso. Porque aquela que se sentiu pecadora, impura, foi a que foi lavar os pés de Jesus, enquanto o outro não ofereceu nenhuma água quando ele chegou na casa dele. Ah, você é muito santo, muito certinho, muito corretinho? Então, serve inútil. Servo inútil, fez o que mandou. Sabe quem é o servo que não é o inútil? É o que serve por amor, o que se derrama, né? E a besta da terra, ela fala sempre contra isso. É sempre o poder com você. E ela, olha aqui, exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, olha quem é que deu a marca. Não foi a besta que saiu do mar que deu essa marca. Foi a besta que saiu da terra. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que é o nome da besta ou o número que ela representa. Aí a gente olha e fala assim: como assim? Foi a besta da terra que deu a marca? Foi ela que deu a marca, né? Você é cristão, você pode, se você aceitou a Cristo, se batizou, foi batizado, fez a crisma, não sei se é católico, fez a crisma, foi não sei o quê, você pode. E isso vai influenciando, vai influenciando, vai influenciando, e a gente não percebe, e é poder, e é poder, e é poder. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês se lembrarem do que ou para vocês entenderem o que eu estou falando. Conseguem ver aí? Olha o que está escrito $1. nas notas de dólar. In God we trust. Nós confiamos, em Deus a gente confia. Na Confiamos moeda. em Deus, na moeda. Que bonito, os americanos colocam na São moeda deles, que eles crentes, né? acreditam em Deus. Em qual Deus? O Deus da O moeda? dinheiro, né? Deus da Então é moeda. interessante que tem um dos símbolos da maçonaria do lado, né? É, É. tudo junto e misturado, né? Tudo junto. Como é que Na é aquela dúvida história? vai tudo, né? Na dúvida vai tudo. Na Na dúvida vai dúvida vai tudo, porque eu não conheço Deus mesmo, então qualquer coisa que se coloque no lugar dele para me ajudar a ter o dólar, a ter o poder que o dólar, né? Bom, e para terminar aí, o número da besta. Quando eu perguntei para o Senhor o que significa, porque eu falei, Senhor, eu gosto de números. vá. Eu gosto de números. O Senhor fala que é número de homem e que eu já só tenho um pouco de discernimento para entender. O Senhor podia me explicar, porque só a misericórdia de Jesus mesmo, né? Aí o Senhor falou para mim assim, então, ele acha que ele é 7, mas ele é 6, o dragão. A besta acha que ela é 7, mas ela é 6, a besta do mar. A besta que saiu da terra acha que ela é 7, mas ela é 6. E o sétimo que ela perde é que ela é passageira, mortal e cronológica. O 7 é a perfeição, é a eternidade com Deus. Vocês podem escolher ser poderosos, 666, ou vocês podem escolher de serem 7 só com Deus, né? Então, a besta é passageiro, o dragão é passageiro, as instituições, os poderes humanos, o iPhone, como disse a Edna, o iPhone 14 iPhone agora já não 15.
Agora já é o 15. E vou contar uma novidade para vocês, que eu juro que vocês não sabem. Daqui a pouco o 15 não vai ser a novidade. E se vocês falarem, eu queria ter um carro zero, 2 meses depois ele já é usado. Se vocês falarem, eu queria ter um filho perfeito, esquecem, porque eles não são, eles são humanos, graças a Deus, eles são humanos e dependem de Cristo e precisam da misericórdia de Cristo e da nossa, né? Então, aí é a escolha. Nós queremos ser 666. Poder, poder, poder. Ou a gente quer ter vida eterna e ser 7, né? Amém? Amém. 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 Precisava ter 2 encontros para esse capítulo, não precisava? Se bobear, ainda dá um terceiro. A Bíblia dá 10, né? Meninas, nós vamos entrar em férias, então nós vamos voltar só em agosto, lá no meados de agosto. Aproveitem, reflitam aí sobre a palavra de Deus, tragam as novidades, né, na nossa volta, tá bom? Ok. Tá bom. Então, quem que vai orar para a gente terminar aqui? A Esther? Esther, estou gostando da oração da Esther. Ela tem uma oração do poder. Não. Poder de servir, amiga. Poder Bom. de servir. Não quero essa não, que essa é coisa de homem, estou fora. Ela ora de joelhos e cai fogo do céu, gente. Olha lá. Ô, Jesus, misericórdia, vamos lá. Paizinho, eu quero te louvar, Pai, por essa manhã, porque as suas misericórdias se derramaram sobre nós. Amém. Quero te louvar e te adorar, porque a sua palavra, que é a verdade, está sendo lida, está sendo estudada e está fazendo transformações nas nossas vidas. Amém. Obrigada, Deus, porque só ela é a verdade, porque o Senhor é a verdade. Obrigada, Deus, porque tudo é passageiro, mas o Senhor é eterno, é supremo, só o Senhor é digno de louvor, e o que a gente quer fazer nessa manhã, Senhor Deus, é te adorar, é te louvar, ver tudo que o Senhor deixou registrado, Pai, na tua palavra, tudo que está escrito ali, Senhor Deus, é para nos ensinar, é para nos corrigir, é para alinhar nossa rota. Quando a gente sai, Senhor Deus, da tua palavra, a gente se sente solitário, inseguro, sem rumo. E quando a gente abraça a tua palavra, Senhor Deus, ela nos abraça e nos coloca no caminho certo, coloca o nosso coração no lugar certo, coloca o nosso olhar no lugar certo. As circunstâncias, Senhor Deus, desse mundo e o momento em que a gente está vivendo, conforme a gente vem decifrando aqui e lendo e degustando em Apocalipse, podem até nos aterrorizar muitas vezes, porque é tão real, tantos perigos, tanta ação e o poder que o príncipe deste século exerce sobre esse mundo. Mas isso já estava escrito, Senhor Deus, e para tua glória e para nossa alegria, esperança e descanso, o Senhor escreveu a história até o fim, e o fim é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e que morreu por cada uma de nós, e que com ele nós viveremos para sempre. O fim é viver para sempre contigo, ó Deus. Isso alegra o nosso coração, isso nos coloca de novo num lugar de descanso. Obrigada por cada palavra escrita, Senhor Deus, que foi escrita para nos fazer caminhar em esperança. Permita, Deus, que eu e as minhas irmãs aqui reunidas, que a gente persevere, Senhor Deus, como diz a tua palavra, que o nosso descanso seja perseverar, permanecer fiel, e que a gente possa contemplar, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor vai fazer em nós, na nossa família, em cada um deles. A gente quer te apresentar cada um dos familiares aqui representados por nós, nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor governa, o Senhor reina sobre o destino deles, o Senhor já escreveu, e o Senhor já os abraçou em amor.
Ó Deus, obrigada, porque esse é o nosso descanso. Saber que é o Senhor que nos busca até nos encontrar. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Agora abençoa esse período de férias, de descanso. É outro tipo de descanso que a gente também precisa. Aleluia. Reforça, Senhor Deus, reanima, dá ânimo para as tuas servas. Amém, meu Pai. Muda as nossas histórias nesse período que a gente tenha momentos de contemplação, de adoração e descanso na sua presença. Abençoa, Senhor Deus, os enfermos. Eu quero te apresentar, eu não sei como é que está o esposo da Císera, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Abraça o coração dela, abraça, Senhor Deus, o esposo dela, e recupera, restaura em nome de Jesus, para que a gente, não somente, Senhor Deus, para a alegria da família, mas para a glória do teu nome. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Amém. 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 Amém.